A paz do Senhor, meus queridos! Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão. Gostaria de convidar você para dar o seu like e se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Ative também o sininho de notificações para receber as nossas dinâmicas todas as semanas, bem como também as nossas aulas que são semanais. Logo abaixo do nosso vídeo aqui, na descrição do vídeo, nós temos também a dica de 2 dinâmicas muito interessantes para ajudar você a aplicar esta aula e fazer dela uma aula mais dinâmica, tá bom? Hoje nós vamos estudar a lição de número 10, lição essa que traz como tema: as profecias despertam e trazem esperança. Os livros proféticos do Antigo Testamento, eles se dividem em profetas maiores e menores. A literatura profética, ela pode ser dividida de várias maneiras. A mais tradicional e comum entre os cristãos, né, é a divisão em, como eu disse, profetas maiores, que vai de Isaías até Daniel, e profetas menores, que vai de Oséias até Malaquias. E não porque uns sejam mais importantes do que o outro, não é isso. Essa questão de dizer profetas maiores e menores é simplesmente pela extensão dos seus escritos e também dos seus ministérios. O profeta que teve um ministério mais longo e também escreveu muito mais coisa, eles são considerados pelos escritores como profetas maiores. E aqueles que escreveram menos e teve também um ministério bem mais curto, eles são considerados como os profetas menores. E ao lado dos autênticos profetas, nós precisamos entender também que existem os falsos profetas, que são aqueles ligados à corte. Já pensou? Eles são chamados de falsos profetas e são ligados à corte. Ou seja, muitos dos chamados falsos profetas estão a serviço do rei e também das autoridades junto à corte e ao templo. Então vocês percebem que eles são falsos porque eles defendem a palavra do rei e também dos falsos deuses. São como que funcionários da corte e fiéis defensores do rei, né, que eles serviam, e também dos seus projetos que enganam a população como um todo, porque as suas palavras, elas não vêm de Deus. Eles atuam pelos seus próprios interesses e não o interesse de Deus em si. Então, o ponto de partida da vocação profética verdadeira mesmo está numa profunda experiência de Deus. O verdadeiro profeta, ele tem esse relacionamento, essa experiência. O profeta, ele faz uma leitura dos sinais dos tempos, e é por isso que muitas vezes a sua mensagem ela é centrada no âmbito social e também no âmbito político. Eles denunciam os erros do povo, das autoridades, também a idolatria, o misticismo, o ritualismo, o culto vazio, os falsos profetas e também sacerdotes infiéis, bem como pecados da monarquia e também dos imorais comerciantes, também da avareza e da cobiça que acontecia naquela época. Então os livros proféticos, eles na verdade, eles testemunham a vida e a atividade de homens que possuem fé profunda e vigorosa, de homens que procuram levar o povo a um relacionamento sempre renovado e responsável também com Deus, que julga e salva as pessoas. A nossa lição, ela traz uma mensagem desses livros, né, que desperta ao mesmo tempo os seres humanos, desperta os cristãos e ao mesmo tempo também produz esperança para o povo de Deus. Então vamos agora para o primeiro tópico da nossa lição. O primeiro tópico,
ele fala sobre os profetas maiores, que é aquele que nós falamos na nossa introdução. Os profetas e também a sua profecia, que é o que diz o número 1 desse primeiro tópico. Bem, os profetas do Antigo Testamento, gente, diferentemente dos sacerdotes e também dos monarcas, eles formavam um grupo bem diversificado. Eles pertenciam a uma família ou uma tribo específica em Israel. A escolha era exclusivamente de Deus, que na maioria das vezes chamava para o seu serviço jovens ao seu ministério, como chamou Samuel, como chamou Jeremias, como chamou Daniel. Além do mais, muitos profetas, eles exerciam profissões das mais diversas. Tinha pastor de ovelha, que foi o caso, por exemplo, de Amós, né, que era tanto pastor como era agricultor. Nós temos o caso, por exemplo, de Ezequiel, que era sacerdote. Temos o caso de Eliseu, que era um fazendeiro. Enfim, a gente tem homens nas mais diversificadas profissões. Então, ser um profeta no Antigo Testamento é ter o nome e o ministério registrado nas Escrituras. Então, pode até parecer algo honroso, né? E de fato é. A gente não pode negar isso. Mas longe de ser um motivo de vaidade para aquele homem. Porque o ofício de profeta exigia também muita responsabilidade. E muitas vezes eles eram, por que não dizer, na maioria das vezes, eles eram mal compreendidos. Haja vista que a mensagem que eles anunciavam geralmente incomodava muita gente. Principalmente os reis, né? Os verdadeiros profetas, eles incomodavam essas pessoas. Então colidia com os costumes e as inclinações do povo, a mensagem desses profetas. Então era uma mensagem, irmãos, de arrependimento, uma mensagem de salvação, porque os profetas, eles denunciaram a apostasia espiritual, as injustiças sociais, a idolatria e também outros desvios morais e espirituais que estavam acontecendo naquela época. Mesmo ameaçado pelos poderosos e pelos reis, né, os profetas, eles seguiam um anunciado da mensagem de Deus. Eles não temiam isso. Os verdadeiros profetas de Deus, eles não iam temer a ameaças. Não. Eles anunciavam com convicção a mensagem da parte de Deus e eles não podiam deixar de anunciá-la porque era um compromisso que eles tinham com Deus. Então, uma mensagem que o profeta anunciava, por exemplo, foi a respeito do Messias. Entre as mensagens que eles anunciavam os chamados profetas verdadeiros, a mais importante dizia respeito justamente ao Messias prometido, aquele que havia de vir. São estes anúncios que serviam de testemunho para que os israelitas dos tempos de Jesus, eles tivessem convicção de que ele, Jesus, né, verdadeiramente era o Messias prometido. Veja, por exemplo, algumas profecias e o seu cumprimento, né? Como é o caso de Jesus, né? Que ele nasceria de uma virgem, nasceria em Belém, que ele seria vendido por 30 moedas, que também aquelas moedas de prata seriam lançadas na casa do Senhor e que ele seria esbofeteado e cuspido, que ele seria crucificado entre os malfeitores e também intercederia pelos seus algozes, que a terra ficaria em trevas naquela época, o seu sepultamento seria um túmulo de um homem rico. Então tudo isso, irmãos, havia sido profetizado lá no Antigo Testamento para que depois acontecesse com Cristo. Finalmente, é importante até ressaltar que o testemunho dos profetas foi fundamental para direcionar, para corrigir, para preservar a vida espiritual do povo, o chamado povo de Deus, né, que existia naquela época. Bom, o número 2, ele trata sobre os profetas como Isaías e Jeremias. Isaías e Jeremias, eles profetizaram no reino de Judá. Então o livro de Isaías, ele possui muitas lições importantes para a nossa vida. E é interessante observar que esse livro, ele é válido também para nós observarmos como o orgulho de Israel foi abordado lá, né, no livro de Isaías.
porque o Senhor engrandeceu, cuidou como um pai daquele povo. No entanto, o que aconteceu? O povo não reconhecia Deus como o verdadeiro Senhor, preferia seguir idolatria e ainda se misturava com os filhos rebeldes, né? E o que chama a atenção, irmãos, é que em vários momentos Deus chama aquele povo para arrependimento, mas a dureza do coração não permitia que Israel se convertesse dos seus maus caminhos. E qual era a vontade de Deus? A vontade de Deus era que Israel aprendesse o verdadeiro caminho e assim tivesse atos de justiça, que eles também cuidassem do órfão e defendesse o verdadeiro direito da viúva, mas isso infelizmente não foi feito. Nós podemos observar, podemos também ver uma espécie de paralelo com as nossas vidas nos dias de hoje com a igreja atual. Porque quantas vezes nós levantamos as mãos, fazemos sacrifícios, celebramos festas, dedicamos tudo isso a Deus, mas as nossas atitudes muitas vezes não mudam, permanecem a mesma, quando muitas vezes Deus nos exorta e nos pede para andar dentro dos seus caminhos. Outro profeta, como eu disse, foi o Jeremias, além de Isaías, né? Que era um sacerdote, além de ser um profeta. Ele viveu em um período mais conturbado da história de Israel. Quando Jeremias ele nasceu em Israel, o reino do norte, que tinha como capital Samaria, já havia caído há pelo menos 70 anos, diante do Império Assírio, né? E quando Jeremias ele começou o seu ministério, o rei Josias estava fazendo reforma, tentando levar o povo a adorar o verdadeiro Deus novamente. Deus usou esse profeta para tirar o povo da idolatria e também avisar que estava para acontecer um castigo futuro. E ele fez isso durante o reinado de 3 reis. Mas o povo, infelizmente, irmãos, continuou na idolatria, no pecado e ignorando a mensagem de Jeremias. Inclusive jogou ele no calabouço, né? E Jeremias, ele viu o cumprimento da parte das profecias, né? Ele estava em Jerusalém quando Nabucodonosor conquistou e destruiu a cidade do povo de Deus, levando o povo cativo. Ele viu o castigo do povo. Ele sofreu por causa disso, porque não era o desejo de Jeremias que o povo fosse levado cativo. Mas, infelizmente, foi o que aconteceu. O povo continuou ignorando a mensagem de Jeremias e o único caminho foi realmente o cativeiro. Mesmo assim, Jeremias ele não desistiu. Ele continuou repreendendo o povo, por causa dos seus pecados, e ele chamava aquele povo para o arrependimento, para que o povo tivesse uma atitude de contrição, de derramamento diante de Deus, para que o pecado daquele povo pudesse ser perdoado diante de Deus. E Jeremias, irmãos, ele também profetizou que depois de 70 anos, Deus iria trazer aquele povo de volta, ia restaurar a nação de Israel. Ele também profetizou sobre a nova aliança que um dia Deus iria estabelecer no coração das pessoas. Então, essa profecia foi cumprida em quem? Em Jesus. É verdade? O número 3 fala sobre 2 profetas, que é o profeta Ezequiel e o profeta Daniel. Ezequiel e Daniel, na verdade, eles profetizaram lá na Babilônia. Judá estava no exílio e tinha um coração obstinado. E Ezequiel ele foi levado também cativo, para o exílio da Babilônia, aproximadamente no ano 597 a.C. Isso aconteceu logo após o rei Nabucodonosor ter tomado Jerusalém. E nessa ocasião foram deportados o rei de Judá, Joaquim e toda a família real. Os artesãos também habilitados e também os cidadãos mais proeminentes. E após ter sido levado cativo, o profeta Ezequiel, ele se estabeleceu junto ao rio Quebar, lá na vila de Tel Abib,
perto de Nippur, na Babilônia. Após 5 anos vivendo lá no exílio, ele percebeu, ou melhor dizendo, ele recebeu a sua chamada profética. O profeta ele vivia em sua própria casa, onde os anciãos vinham consultá-lo. E o grande propósito da mensagem de Ezequiel era para incentivar o povo, irmãos, a permanecer fiel a Deus. Pois, passado o julgamento, Deus haveria de conduzir o povo novamente à sua terra natal. Ele traria novamente os tempos de glória para Jerusalém, para o seu povo. Já Daniel, ele foi um homem retirado da sua terra natal, ainda jovem, para trabalhar em um dos lugares mais hostis daquela época, né, em que ele podia encontrar, que foi justamente o palácio do império inimigo. Mesmo em lugar tão adverso, Daniel, ele se levantou corajosamente como um lembrete em meio à cultura pagã daquela época. Há pelo menos um só Deus, e não há quem possa impedir as suas mãos de operar. Então, durante 3 anos, Daniel ele aprendeu sobre a língua e a cultura da Babilônia. Ele foi treinado para exercer a função de governador, mas Daniel não se esqueceu de Deus. Em vez de comer comida da mesa do rei, que era impura para os judeus, né? Daniel ele decidiu comer apenas legumes. Deus abençoou Daniel justamente por sua fidelidade e ele se tornou mais saudável do que os outros jovens de sua época. Então o livro de Daniel, ele foi um livro escrito com o propósito de encorajar o povo judeu, o povo exilado, e tem como objetivo maior, né? Tem como objetivo maior apresentar o controle soberano de Deus sobre os acontecimentos da história. Ele entendeu que o cativeiro ia durar 70 anos, irmãos. E ele passou a clamar por misericórdia diante de Deus. Isso aqui é muito interessante, porque há pessoas que acham que, pelo fato de Deus ter dito algo, ele não precisa orar mais. Tem que ficar agora só aguardando a promessa. E, na verdade, tem que continuar orando, né? Orando ao Senhor, que foi o que fez Daniel. Daniel sabia que tinha um período de 70 anos, que aquele povo ficaria no cativeiro babilônico, mas ele passou a clamar a Deus por misericórdia, pedindo o quê? Resposta. E Deus fez o quê, irmãos? Revelou o tempo da sua restauração, ou melhor dizendo, da restauração da nação de Israel. Não é? Falou também sobre a vinda de Cristo, o advento do anticristo, o julgamento final. Tudo isso Daniel falou em suas profecias. E essas profecias de Daniel, elas despertaram a esperança de reconciliação do povo com Deus. Então, nesse primeiro tópico, no geral, é isso aí. O segundo tópico da nossa lição traz como tema os profetas menores. Aí o escritor começa falando sobre os profetas do Reino do Norte. Quando nós vamos estudar sobre este assunto, nós podemos perceber que a história do período em que existiu o Reino do Norte se encontra no livro dos Reis, primeiro e segundo livro dos Reis, né? Que é o reino que durou mais ou menos cerca de 200 anos, esse Reino do Norte. E nós podemos dizer que a monarquia e a profecia ela surgiu juntas, nascem e caminham lado a lado. Esses reis e profetas são figuras complementares, mas contrárias, né, uma à outra. Então, nesse período, no Reino do Norte, os profetas que atuaram foram Elias, Eliseu, que são chamados profetas não literários. O que é um profeta não literário? São profetas que profetizaram de Deus, foram usados altamente por Deus, no entanto, não se encontra registros na Bíblia dos seus escritos. Então, eles apenas profetizaram, mas não escreveram. Então, eles são chamados de profetas não literários. Mas há também Amós,
Oséias, que são chamados profetas literários, porque nós encontramos livros destes profetas. Então todos eles declararam guerra santa contra esses reis que se envolviam com coisas contrárias à vontade de Deus. Elias, por exemplo, chamado de o Tisbita, ele foi um homem que defendeu o verdadeiro culto a Deus contra a veneração de homens que adoravam Baal, né, que eram os cananitas, que eram considerados um culto de idolatria. E Deus, através dele, do profeta Elias, ressuscitou mortos, fez chover fogo do céu. Então foi um homem altamente usado por Deus. Deus usou Elias para fazer milagres e trazer julgamento sobre a nação de Israel. E também julgamento para aquelas pessoas que adoravam principalmente a um Deus chamado Baal, né? Então, no final de sua vida, Elias ele foi arrebatado ao céu em um carro de fogo. Nós temos depois Eliseu. Eliseu, na verdade, ele foi convidado pelo profeta Elias para acompanhá-lo. Ele serviu como um tipo de aprendiz ou como um auxiliar. Então, nós devemos nos lembrar de que a convocação de Eliseu para o ministério profético, apesar de Elias ter o chamado, mas Eliseu ele também teve o chamado do próprio Deus, que instruiu o profeta Elias acerca disso, né? Lá no Monte Horebe. Nós podemos dizer que muitas foram as obras desse profeta. Entre elas nós podemos destacar, ele abriu as águas do Jordão, por exemplo, né? Nós temos a multiplicação do azeite da viúva, que temia que os seus filhos fossem vendidos, né? Fossem levados escravos. Nós temos, por exemplo, a profecia que ele profetizou do nascimento do filho de uma mulher sunamita. E também nós temos, anos depois, quando o menino teve uma forte dor de cabeça e morreu, Elias deitou-se sobre a criança, orou e trouxe aquela criança de volta. Então nós temos aí um fato interessante também, que foi a cura de Naamã. A cura de Naamã, que estava com lepra, e Eliseu ele pediu que ele mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão, e aquele homem ficou completamente curado. Ele profetizou também a vitória sobre os moabitas. Ele foi um homem realmente altamente usado pelo Senhor. Depois, nós temos 2 profetas, chamados profetas menores, que profetizaram para Israel, que foi Amós e também Oséias. Amós ele foi um pastor de ovelhas que também colhia figos silvestres. Ele era da cidade de Tecoa, que ficava ao sul de Jerusalém. Amós, ele não recebeu educação para ser um profeta e nem também era considerado, nem ele mesmo se considerava um. Mas Deus chamou aquele homem para profetizar e também lhe deu visões. Então, o profeta Amós, ele foi um profeta que denunciou o suborno, a corrupção, a idolatria, a injustiça do povo de Israel. Ele profetizou também a destruição do reino de Israel por causa do pecado que aquele povo vivia envolvido. Temos também outro profeta, que é o profeta Oséias. Deus usou o profeta Oséias para alertar Israel acerca do justo julgamento iminente por causa das suas condutas pecaminosas. Então o profeta Oséias, ele falou de assuntos dolorosos, como o sucesso do ataque dos assírios contra Israel, a queda de Samaria, a realidade do exílio e o fim do Reino do Norte, aproximadamente no ano 722 a.C. E com isso o profeta Oséias, ele explicou por que Deus permitiu que tudo aquilo sobreviesse sobre o seu povo. Deus ele usou a vida do profeta Oséias, né, principalmente a vida familiar de Oséias, para ilustrar o relacionamento do povo de Israel com Deus. Nessa analogia,
Deus ele se apresenta como um marido bom e justo e que tem ciúme da sua esposa, que é Israel. Então, apesar da bondade e da compaixão de Deus, Israel ele se mostra como uma esposa infiel diante de Deus, né, que se rebela contra o seu marido. E é nesse contexto que Deus ele anuncia que punirá o seu povo rebelde, que violou a sua aliança. Nós temos o número 2 desse segundo tópico, que fala sobre o profeta, ou melhor dizendo, os profetas pré-exílio. Os profetas considerados pré-exílio, né, de Judá são 4, que é Joel, Miqueias, Abacuque e Sofonias. Joel, por exemplo, ele não se sabe exatamente a época em que o profeta Joel ele viveu, mas nós sabemos simplesmente que ele foi um homem muito usado por Deus e que quando o profeta Joel pregou as suas mensagens, a situação econômica do povo naquela época era uma situação desesperadora. Em razão de quê? De um ataque de gafanhotos nós não podemos nem comparar, sem comparação, que aconteceu naquela época. E ele parte desse fato para alertar o povo sobre a questão da prática da santificação, do quebrantamento e também de uma maior submissão ao Senhor. Então, mensagens que tornam esse livro um livro completamente atual. Joel, ele também anuncia o dia do Senhor e previne sobre um iminente ataque militar que viria por parte de uma nação estrangeira e que terminaria o livro com a sua preciosa mensagem sobre o derramamento do Espírito Santo. Já Miqueias, esse profeta, né, chamado Miqueias, ele exerceu seu ministério durante o reinado de Jotão, de Acais e também de Ezequias. Ele dirigiu sua mensagem tanto ao Reino do Sul quanto ao Reino do Norte. É por isso que as suas profecias ela contempla a cidade de Jerusalém e de Judá, de Samaria e de Israel. É interessante que no tempo do ministério do profeta Miqueias havia um grande contraste social. A classe rica e poderosa, né, ela oprimia aquelas pessoas pobres, explorando elas, como muitas vezes eles vinham na linha da miséria, aquela situação que aquele povo vivia. E os grandes proprietários de terra, eles contavam com o apoio dos políticos e dos religiosos corruptos de Israel para obter vantagens sobre o que nada tinham. O resultado disso é que toda a nação tornou-se moralmente corrompida. Então foi um contexto vivido de desigualdade, de corrupção, que Deus levantou Miqueias para anunciar o juízo sobre Israel e conclamar o arrependimento em Judá e apontar para a esperança num tempo de crise que aquele povo estava vivendo. A profecia de Miqueias também serviu para preparar os judeus para o exílio babilônico e também o profeta falou acerca da restauração futura de um remanescente de Judá mediante a misericórdia e a graça de Deus. Abacuque também foi um desses profetas. E Abacuque ele viveu numa época em que viveram Naum e Sofonias. A Bíblia diz que ele era um profeta que se sentia muito indignado com toda a injustiça que ele via acontecendo naquela época. Abacuque claramente tinha uma relação muito especial com Deus, porque ele fazia perguntas a Deus e Deus respondia diretamente para ele. Então, nessa época, a injustiça, a maldade reinava em Judá. Isso provavelmente indica que Abacuque ele profetizou depois do reinado de Josias. E o último rei de Judá, temente a Deus, foi justamente Josias, poucos anos antes da conquista
do país, né? Pelo cativeiro, onde eles passam. Então o profeta Abacuque, ele viveu num período de crise, sobretudo crise espiritual, onde o povo escolhido por Deus estava perdendo a sua identidade. No entanto, essa situação fez com que Abacuque ele questionasse ao Senhor com relação à aparente indiferença de Deus com aquela terrível realidade vivida na época. E Abacuque prega que Deus usaria os babilônicos para punir o seu povo. Depois nós temos também Sofonias. Sofonia que, quando ele escreveu, né, a época do livro, ela descreve um tempo de grande apostasia e também de corrupção entre o povo. A Assíria, por exemplo, ainda ela ocupava o cenário daquela época. A adoração a Milcom, em outras versões, Malcã, era praticada pelos assírios naquela época. E também havia Moloque, que era uma divindade amonita, né? Então as condições morais e as condições religiosas, elas prevalecentes daquela época, era uma condição muito baixa, devido à influência maligna dos reinados passados, tanto de Manassés como de Amon. Então Sofonias ele foi um corajoso profeta que anunciou ao povo com clareza, porque ele sabia que Deus estava próximo a punir aquele povo. Inclusive o primeiro versículo, que ele chama de Dia do Senhor, é o último que diz também, assim diz o Senhor. Então, como já havia acontecido em outras épocas, o Senhor ele tem misericórdia do seu povo e mantém a promessa de que o Senhor nosso Deus, ele está no meio de nós e ele também é poderoso para salvar. Todas as profecias abordam o juízo, mas também enfatiza a misericórdia divina em prover um livramento para o seu povo. Depois nós temos os profetas chamados pós-exílio. O que é um profeta pós-exílio? São os profetas que surgiram depois do exílio. Então nós temos o pré-exílio, aqueles profetas que profetizaram antes do exílio, do cativeiro, né? Temos os profetas do exílio e temos o do pós-exílio. Os profetas de Judá do pós-exílio são três: Ageu, Zacarias e Malaquias. Ageu, por exemplo, o contexto histórico do livro de Ageu é um período como já disse, do pós-exílio, né? Onde o povo retorna à sua terra prometida após o decreto de Ciro, e ao retornar à sua pátria, os judeus eles começam a reconstruir o templo. Aí o que é que acontece? Eles enfrentam uma grande oposição externa que tenta desanimar aquele povo para não continuar naquela obra. E o que é que acontece, gente? É que o projeto de reconstrução foi abandonado por algum tempo. O livro de Ageu, gente, é um livro, apesar de curto, mas é um livro que tem uma mensagem muito importante. Nós não podemos jamais negligenciar o trabalho de Deus. Aquele livro, ele alerta isso. Os judeus, eles estavam dizendo que não era hora de construir o templo, porque eles estavam mais preocupados com o seu próprio conforto. Mas quanto mais eles focavam em si mesmos e ignoravam as coisas de Deus, menos eles prosperavam. Eles tinham perdido o foco principal que deveria ter, né? Sofrendo as consequências dessas decisões erradas que eles estavam tomando. Muitas vezes, com as preocupações da vida, nós ficamos com as prioridades erradas. Buscamos apenas riquezas e coisas materiais e nos esquecemos muitas vezes das coisas de Deus. E o crescimento do Evangelho, ele deixa de ser importante muitas vezes em nossas vidas. No entanto, a Bíblia nos ensina a buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Quando nós nos dedicamos a cumprir a missão, Deus ele nos dá
ele cuida das nossas necessidades e o povo passa a colocar Deus em primeiro lugar e Deus também nos coloca também como abençoados dele. O outro profeta, né, que já falamos, pelo menos anunciamos, que é o profeta Zacarias. Zacarias, ele tem uma mensagem profética, tanto vindo da parte de Deus, né, que era uma mensagem também de encorajamento acerca da obra de restauração que haveria de passar o templo de Deus, além daquela revelação sobre as bênçãos futuras que a nação iria desfrutar. Então, o contexto histórico do ministério do profeta Zacarias nos mostra que aquele era um período muito significativo da história do povo judeu. Os exilados, eles haviam conseguido a missão para retornar à sua terra e eles estavam tão entusiasmados que eles propuseram reconstruir o templo de Jerusalém, que tinha sido destruído há muito tempo atrás. Além de incentivar o povo a reconstruir o templo, Zacarias ele fez várias profecias a respeito do Messias. Temos também, por último, né, o profeta Malaquias. Malaquias, em seu livro, ele encerra um bloco dos livros proféticos. Ele é o 12º dos profetas menores. Nós podemos, inclusive, resumir a mensagem de Malaquias em 3 assuntos principais: o culto verdadeiro, a vida pessoal e a justiça de Deus. Primeiro, o culto verdadeiro. Por quê? Por ele insistir no respeito às prescrições relativas aos sacrifícios e também ao dízimo, que para o profeta o templo, o culto e as celebrações eram coisas importantes, pois a comunidade estava se degradando cada vez mais. O culto, porém, ele deve ser praticado com fé para que se torne um canal de bênçãos para as nossas vidas como cristãos. Bom, eu falei que os 3 principais assuntos seriam o culto verdadeiro, depois vem a vida social. A vida social do profeta, ele parece criticar a facilidade com que muitos estavam se divorciando. Ele questiona os membros que se casam e depois se descasam, contrariando o matrimônio inclusive com mulheres estrangeiras, ao ponto de colocar em perigo a própria raça eleita. E por último, conforme nós já falamos, nós temos a justiça de Deus diante da prosperidade dos maus. Então a gente percebe que a comunidade que se pergunta, né, se ainda vale a pena ser fiel a Deus, porque elas começaram a questionar, irmãos. Elas olhavam, viam os ímpios prosperando e os justos passando por dificuldade. E aí eles começaram a questionar, será que realmente vale a pena ser fiel diante de uma situação como essa? O Senhor, ele, porém, promete que virá um castigo para aquelas pessoas que viviam uma vida de injustiça e de que os justos, eles iriam brilhar como o sol. Então, um dia, a justiça de Deus, ela se manifestaria quando todos os fiéis forem julgados. Os fiéis, eles formarão um novo povo, um povo eleito de Deus. Entretanto, a intervenção de Deus ainda não havia chegado. Era um tempo ainda do pessoal voltar-se para Deus. Bom, e por último nós temos os demais profetas. E aí o escritor da lição fala, em primeiro lugar, sobre Jonas, que é um livro que tem 4 capítulos. O primeiro capítulo trata sobre o chamado e a fuga do profeta, onde Deus enviou Jonas, né, para a cidade de Nínive para pregar o evangelho, e Jonas tenta fugir. E é interessante, irmãos, que Nínive era uma cidade gentia, uma cidade pagã daquela época, né, do Império Assírio. E a cidade também era conhecida por sua violência, pelo seu terror de quem se opunham a eles. Então, alguns historiadores, eles mostram, né, que o desmembramento
de cabeças aconteciam, né? Desmembramento de corpo, pessoas sendo esfoladas vivas, queimadas vivas. Tudo isso aquele povo fazia. E Jonas botou um pé atrás. Espera aí, eu vou pregar para um povo desse? E aí vem o capítulo 2, onde nós temos o clamor do profeta. Principalmente porque depois da sua desobediência a Deus, Jonas é jogado ao mar e é engolido por um grande peixe. E aí ele começa a clamar, né? O profeta clama e aí o que é que acontece? De acordo com o capítulo 3, o profeta ele passa a obedecer a Deus, porque Nínive era uma cidade muito distante. E aí quando o grande peixe joga Jonas no local onde ele realmente deveria estar, Jonas aí ele tem consciência do seu compromisso com Deus e passa a pregar a mensagem divina. Jonas ele anda vários dias, não lembro agora se são dois ou 3 dias que ele anda, e prega a mensagem de Deus. Depois de ele pregar, o que acontece? O povo se converte. O profeta prega a mensagem, o povo se converte e Jonas fica desapontado como profeta. Porque Jonas queria que aquela profecia a respeito de Nínive se cumprisse. Que Nínive fosse destruída. Mas Deus mostrou compaixão. E agora? Vamos questionar a Deus? É interessante que depois de 150 anos, Naum, ele profetizou a condenação de Nínive. Os assírios, eles foram destruídos pela insistência em praticar crueldade. Temos também o profeta Obadias, profeta esse, que é considerado como um dos profetas menores. O seu livro está presente lá no Antigo Testamento, onde possui apenas um capítulo. E a sua autoria ela é atribuída ao profeta Obadias. É interessante que a maioria dos estudiosos afirmam que provavelmente aquele livro foi escrito após a destruição de Jerusalém por Nabucodonosor. Bem, o profeta ele anunciou o pecado dos edonitas, né? E ocorreu que os edonitas eles haviam ficado alegres com a conquista de Jerusalém pelos babilônicos. Veja só. E isso desagradou ao Senhor, que usou o profeta para anunciar que os edonitas eles seriam castigados junto com outro povo inimigo do povo de Deus. Então, o segundo tópico ele se resume nisso. Vamos agora para o terceiro tópico da nossa lição, tópico esse que tem como tema o livro do Apocalipse. No número 1 fala sobre a autoria, o propósito e destinatário. É muito interessante isso, porque este livro ele é chamado de Apocalipse porque ele deriva-se de uma palavra grega que significa revelado ou descoberto. E ele é considerado por muitos cristãos como o livro bíblico mais difícil de se interpretar. No capítulo 1, o autor do livro do Apocalipse, ele se identifica como João. Desde o século II depois de Cristo, acredita-se que esse João se trata do apóstolo João. E João ele revelou, ou melhor dizendo, ele além de revelar, ele registra as visões que ele teve enquanto prisioneiro na ilha de Patmos, e os destinatários primários do livro do Apocalipse foram justamente as 7 igrejas da Ásia Menor, e hoje se chama Turquia. As 7 igrejas eram Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. É interessante porque naquela época havia muita perseguição sobre os cristãos. E na própria carta à igreja de Esmirna, no capítulo 2, é alertado que ainda mais perseguições haveriam de acontecer. Além disso, falsos mestres, eles estavam ensinando heresias
que minava o entendimento de alguns e se alastrava entre os crentes do primeiro século. A palavra, como eu disse, né, Apocalipse, que quer dizer revelação, este livro do Apocalipse, ele é o último livro do Novo Testamento. E, como já disse, né, ele foi escrito em uma época em que as autoridades romanas, elas estavam perseguindo os cristãos. Então, nessa perseguição ocorreu naquela época porque os cristãos, eles não adoravam a Nero, que era o imperador romano que se auto-intitulava como Senhor e Deus. E o livro ele foi escrito em torno de 90 a 96 depois de Cristo, que foi justamente o tempo final do reinado de Domiciano. Em Apocalipse 1:1, ele assegura que o propósito do livro de Apocalipse é mostrar as coisas que brevemente devem acontecer. E aqui, nesse livro, Deus ele não deixa ninguém como inocente. Já o número 2 desse terceiro tópico fala sobre uma mensagem de esperança. No livro do escritor da lição, ele diz o seguinte: sua mensagem apresenta a esperança de um presente, de um futuro com Deus. E Satanás será derrotado. O pecado será banido e os eleitos herdarão a nova Jerusalém. É por isso que somos encorajados a clamar: ora vem, Senhor Jesus. Interessante, irmão, que este livro do Apocalipse, ele demonstra que as profecias sobre Jesus Cristo serão cumpridas e que há um último chamado do Senhor para o seu povo, assegurando-lhe de que Jesus voltará em breve. E ele diz na sua palavra, né, em Apocalipse capítulo 22, versículos a começar do 12, ele diz: eis que cedo venho, ou seja, eis que venho sem demora. E ele ainda diz assim: e comigo está o galardão, para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Bem-aventurado aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora quem? Os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Então, meu irmão, esse livro do Apocalipse, ele traz uma mensagem de esperança aos justos e pode incentivá-lo a permanecer fiel e ser um testemunho do Salvador em meio à perseguição e às provações que nós passamos aqui na Terra. Bom, eu quero concluir esta lição, sempre como eu faço, né, mostrando que os irmãos devem sempre concluir a lição com a consciência de ter atingido os objetivos, ou levar os seus alunos a entender o que foi explicado em toda a lição. Então, você, em primeiro lugar, deve destacar a atuação ministerial de Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Muito bem, então você vai mostrar para os seus alunos a importância de cada um desses profetas em trazer as revelações de Deus ao seu povo. Em seguida, que é o segundo tópico, não é? O seu aluno ele precisa conhecer também o período e a região geográfica de atuação dos profetas menores. É muito importante que os seus alunos compreendam isso, porque quando nós compreendemos o período e a região geográfica em que cada livro profético, né, ou quando cada profeta atuou, a pessoa passa a entender e a relacionar melhor cada profeta com a profecia, juntamente com os outros livros, tais como o livro dos reis, o livro das crônicas. Então a gente consegue associar determinado livro profético
com esses livros, né? Reis, Crônicas e alguns outros. E por último, é muito interessante que o seu aluno ele entenda que o propósito e a mensagem do livro do Apocalipse também, né? Qual foi o propósito do livro do Apocalipse? E a sua mensagem, o que é que ela traz para nós? Então conscientize os seus alunos de tudo isso, tá bom, meus queridos? Deus abençoe e eu espero que esta aula traga uma grande edificação para a sua vida espiritual. Amém.